Tudo virou tela. Mas tela, sozinha, não aproxima. Tela que conecta é aquela onde a gente se vê. Quando aquilo que passa caminha junto com quem assiste. Não é sobre estar em todo lugar. É sobre estar onde importa. É sobre marcar presença. Presença que atravessa distâncias, que entende diferenças. Uma presença constante, que informa, que emociona, que transforma. Porque quando as marcas caminham com a gente, o impacto vai além da tela. Olá pessoal, eu sou a Sargento Cleia e convido vocês a participar conosco da primeira corrida Top Race Desafio das Gerações. Escolha a sua categoria e venha correr com a gente. Se você gosta de corrida, desafio e superação, venha para o Elite. Essa categoria é para você. Eu sou a Lívia. Eu sou a Rafa. Venha correr, caminhar e viver esse momento especial com a gente. E para você que é iniciante, temos a categoria geral. O importante é participar e se desafiar. E ao realizar a sua inscrição, você já está concorrendo a uma Honda Bis. E atenção, para receber o prêmio, é necessário estar no local do evento. Para realizar sua inscrição, basta entrar nas redes sociais da Patrulha Maria da Penha ou Academia Top Fitness. Aguardamos vocês! Enfim, no ar, mais um Além do Fato para você neste dia 23 de julho. Começa agora a bancada mais polêmica da TV de Mato Grosso, analisando os fatos, acontecimentos, com a seriedade, imparcialidade e a responsabilidade que esses temas pedem. E não por acaso, muitas vezes, a polêmica acaba por fazer parte. Mas, sobretudo, reina a democracia, a liberdade de expressão e as mais variadas vozes, diferentes fontes aqui no nosso jornalismo. Esse é o nosso propósito. O Além do Fato de hoje vai falar sobre a mudança do hospital que começa gradativamente para a nova unidade do Hospital Regional Albert Sabin. Vamos ter também uma entrevista exclusiva com a nova secretária municipal de saúde. Você não pode perder. Já está conosco o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, a CDL, Alex Fabiano Cavalheiro, vai falar sobre uma iniciativa de entidades
que querem fazer a diferença em se tratando da Casa de Apoio em Cuiabá. A CDL está fazendo à frente nesta mobilização. A gente mostrou esse problema na semana passada e é uma iniciativa digna do nosso respeito aqui. É importante que a sociedade saiba todas as nuances aí dessa ideia. Vamos começar? Josias Gomes, boa tarde. Boa tarde, Oliveira. Boa tarde, Dani Bueno. Boa tarde, Alex, nosso convidado. Boa tarde aos telespectadores da TV Nativa. Dias que seguem, horas que passam, minutos, e a gente segue a vida. Sem deixar a esperança morrer, Dani Bueno. Boa tarde. Graças a Deus, né? Nossa audiência é maravilhosa, continua firme aí, num crescente, e a ideia é justamente essa, né? Trazer para a Alta Floresta cada vez mais aí os problemas junto com as soluções também, né? Às vezes as pessoas acham que nosso único objetivo aqui é contar notícia ruim. Muito pelo contrário, queríamos muito que só houvessem notícias boas e que a Alta Floresta estivesse pulsando aí de novidades positivas, mas infelizmente alguém também tem que tocar nas feridas que estão aí circulando o nosso universo municipal, né? Tocamos o dedo na ferida e fomos um dos empurrões que ajudaram na mudança do novo Hospital Regional Albert Sabin. Começa a virar realidade aquilo que era cobrado aqui nessa bancada e por toda a sociedade. O Hospital Regional, que agora não chamará mais Albert Sabin, levará o nome Ariosto da Riva e Vale do Telespires, né? Estadual. Que é por ser uma mudança de ciclo também desse hospital, que é uma referência para a saúde pública. E aqui as antigas instalações do Albert Sabin devem ser repassados ao município. Tem uma conversa que envolve aquele imbróglio que a gente falou, de e-mail não respondido pelo então secretário Robson Quintino, e um puxão de orelha que o secretário de Estado deu no município de Alta Floresta para que repassasse informações, que tivesse um plano mais condizente, com orçamentos, com possibilidades para poder continuar tocando aquele hospital ali como uma referência também, e assim a Alta Floresta teria 2 hospitais, apesar de seus patamares diferenciados, mas de forma significante, atuando aqui na nossa região. Pois bem, a mudança era questionada, por que o hospital tinha sido inaugurado, mas ainda não começaram os atendimentos. E aí chega uma publicação feita pelo próprio vice-prefeito Robson Quintino, secretário de Gestão, anunciando que pelo menos alguns atendimentos como ambulatoriais, Dani Bueno, e alguns poucos serviços já estão funcionando na nova unidade, acompanhada da informação de que os demais serviços vão gradativamente sendo deslocados por lá, até porque em alguns contextos nós temos assuntos delicados, como por exemplo os leitos de UTI. Não é uma transferência tão fácil assim de se fazer. Mas enfim, antes tarde que mais tarde, né, Dani Bueno? Exatamente. Me importa saber também que, além dessa transição do Hospital Regional para o novo Hospital Estadual, como vai ficar a questão da implantação do Hospital Municipal, porque a questão toda dessa transmissão estava pendente justamente porque ainda não havia um projeto viável que tivesse sido enviado pelo então ex-secretário da Saúde interino e que pudesse assim compatibilizar todos os métodos, os recursos que seriam necessários para que o Hospital Municipal viesse a dar continuidade nos seus atendimentos, né? Dentro daquelas atribuições que ficaram restritas ao município. Então, quer dizer, tudo bem, estamos aí com o Hospital Estadual sendo ativado, e como fica, então, a questão do Hospital Municipal? Onde hoje ainda abriga, né? O Hospital Regional. Como que vai ser essa transição? Alta Floresta, vale lembrar, Alta Floresta, uma cidade desse tamanho, transferiu a responsabilidade de ter o próprio hospital e considerava como se seu fosse, por conta de um convênio existente que venceu sem cumprimento de algumas cláusulas, considerava ser o hospital que na verdade era de todos, era regional. E é preciso chamar a Alta Floresta para a responsabilidade, porque ela não tem mais um tamanhozinho pequenininho do passado,
para abrir mão de ter a sua própria unidade hospitalar em detrimento de ser uma referência e ter aqui sediado o hospital regional. Uma coisa é ter o seu hospital, outra coisa é ter no seu município um hospital do estado para onde você vai regular os seus pacientes. A obrigação de Alta Floresta não é diferente das outras cidades circunvizinhas que têm suas próprias unidades hospitalares e as que não as têm, por falta de condição. A gente tem que observar a proporção de tamanho se comparado com a Alta Floresta, tem outra receita, mas sobretudo lembrar que a maioria delas, por menores que sejam essas cidades, já possuem seus hospitais. Ou seja, fica muito ruim para nós desse tamanho ainda não ter aprendido essa lição. E ainda cai no colo agora da nova secretária. Mais né? da abacaxi. Luciana, que vai ter que futuramente aí nos trazer essas respostas. Bom, nós temos... Gostou da notícia, José? Eu gostei e eu quero colocar aqui que já em defesa, né, fazer aqui uma defesa, é uma grande profissional com uma grande experiência, uma larga experiência, com certeza absoluta ela vai fazer a diferença. O que eu sempre coloquei aqui nessa bancada, pessoas que tenham conhecimento para assumir qualquer coisa, qualquer cargo, principalmente um cargo desse que é muito sério, é saúde, sabe? Não dá para se colocar qualquer pessoa sem conhecimento, sem preparo, sem nada. Me coloca para pilotar um jato, eu não vou pilotar, eu não sei nem como ligar, nem onde que aperta o botão. Então tem que parar com essa coisa de Alta Floresta, querer tampar sol com a peneira, resolver gargalos com outro gargalo. Não dá. Eu já vejo o hospital regional, mesmo de forma modesta, iniciando as atividades, já é um grande salto para o futuro. Porém, o que eu vejo também, Oliveira e Dani Bueno, é que o governo do estado demonstrou o tempo todo a vontade de resolver esse problema e a Alta Floresta não se atentou para simplesmente para um projeto, para um documento. Poxa, aí fica difícil, meu irmão. E amarrou. Você quer me ajudar, mas eu não quero a sua ajuda? Do hospital Como estadual. assim? Não funciona desse jeito. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de atentar a mais essas questões documental, projeto, etc., para poder resolver esses problemas. Não adianta chegar, já falei aqui, repito, não adianta chegar lá, bater na porta do governador, porque ele vai te receber com todo o carinho do mundo, com toda a gentileza do mundo, vai te servir cafezinho, água mineral e vai dar um tapinha nas suas costas e tchau, acabou. Tem que levar documento. Por que a saúde de Paranaíta, apesar de ser um município, digamos, nem 50% tem da população de Alta Floresta, por que o Hospital Municipal de Paranaíta, 1/3? Por que lá em Paranaíta a saúde lá é um exemplo? Eu já coloquei aqui, gente, busque referências, coloque referências. Inclusive atende a população de Alta Floresta. Pois é. É uma referência em ortopedia, por exemplo, para nós, né? É referência ortopédica na nossa vergonha. Norte. Eu disse 1/3, na verdade 1/4. A Paranaíta estima-se 15 mil habitantes. A Alta Floresta estima-se 60 mil habitantes, 61 agora com reconhecimento do IBGE, e a gente sabe que é mais que isso. Oliveira, eu acompanho tudo 100%, só se ouve elogios à saúde de Paranaíta. É só elogios. Pessoas agradecidas pelo atendimento, pela prontidão, por resolver o problema. Porque quem está enfermo, quem está doente, não tem tempo para esperar. Não existe tempo para esperar. Eu tô doente. Não, senta aí, espera. Não dá, gente. Não tem como. Não tem mesmo. E olha, o Josias falava aqui, né, da importância de ter uma pessoa experiente. A Luciana Fátima de Souza tem 26 anos de experiência. Ela será apresentada a você agora numa entrevista concedida com exclusividade ao repórter Arão Leite, aqui da TV Nativa. E antes esse cargo era ocupado pelo então secretário Robson Quintino, ainda secretário de gestão, acumulando também o cargo de vice-prefeito. Então a gente tinha, né, aquele aspecto, parafraseando o Dani Bueno aqui, aquele aspecto trifásico, né, de um secretário que acumulava muita coisa, e eu não vou nem colocar em xeque sua competência para a pasta da saúde, que não tem uma propriedade reconhecida publicamente com vínculo direto à saúde. Mas nem por isso, talvez não por incompetência, mas por falta de condição humana, porque era impossível, humanamente impossível, um acúmulo de pastas tão grandiosas, né, em apenas 2 mãos. Isso é um trabalho quase que impossível. Enfim, temos Luciana Fátima de Souza. Eu quero colocar a entrevista dela no ar, para que os meus pares aqui também acompanhem, e depois a avaliação de Dani Bueno e Josias e as expectativas em torno desse nome. Vamos ver.
Nova secretária de Saúde do município de Alta Floresta, Luciana de Fátima, 26 anos da área de enfermagem, conhece praticamente toda a região de Peixoto de Azevedo, Guarantã, Matupá, onde ela atuou diretamente na saúde e conhece aquela população. Mudou-se para Alta Floresta já há cerca de 1 ano. Ela estava atendendo na UPA, né, na Unidade de Pronto Atendimento, e ela foi nomeada nova secretária de Saúde. Secretária, a população de Alta Floresta está lhe acolhendo nesse momento, te conhecendo, e quais são os planos para essa secretaria aí, considerada uma das maiores da administração pública do município? Bom, primeiro agradecer, né, esse acolhimento da população de Alta Floresta, principalmente a área da saúde, né? Eu estou aqui desde janeiro de 2025, fiquei à frente da UPA. Eu acho que a saúde ela merece um olhar diferenciado. Nós temos uma equipe muito boa, né, que já está aí atuando na saúde, já tem um conhecimento com eles, a gente tem trabalhado junto nesse 1 ano e 6 meses, e eu venho para somar. Né? Estou ainda fazendo uma análise de toda a situação, porque não participava de tudo, né? Mas a intenção é fazer melhorias dentro daquilo que for necessário para atender melhor a população. Temos alguns gargalos aí na regulação, tirar dúvidas, principalmente dos pacientes que nos procuram, que às vezes deixou de ser atendido ou tem alguma situação que não foi resolvida, e dentro daquilo que tiver nas nossas condições, né, da prefeitura, da secretaria, iremos atender esse paciente com humanização, com cuidado, com amor, ouvindo, né, cada um e tirando as dúvidas, né, como eu já disse, porque às vezes o paciente nos cobra, mas ele não entende o processo. Então, é ser honesto, ser justo e atender o paciente com empatia, resolver o problema do paciente, né? Volto a dizer, dentro daquilo que tiver dentro da legalidade. Até porque a secretária conhece muito bem trabalhar numa área como a saúde, é profissional da enfermagem e já atuou coordenando, inclusive, na região de Guarantã do Norte e Peixoto, unidade, por longos anos. Isso, eu vim para o Mato Grosso, na verdade, em 2008, né? Uma vasta bagagem, um conhecimento muito amplo, né? Principalmente técnico, e a intenção é essa, é juntar, né? Fazer uma junção do que eu conheço tecnicamente e unir essa parte humanizacional, né? Que eu acho que a humanização, ela muda a saúde. A secretária já deve ter ouvido que a pasta já foi alvo de algumas polêmicas, né? Com alguns secretários que tiveram uma passagem por aqui, mas a secretária está preparada para esse momento ou tem algum tipo ainda de precaução ou cautela ao falar a respeito? Olha, eu acredito que esse cargo ele foi ocupado por mim, primeiro direcionado por Deus. Eu acredito que com transparência, não tenho nada que desabone nenhum secretário que passou anteriormente, principalmente porque eu não tive conhecimento. O único que eu conheci foi o Marcelo. E nesse tempo que a gente trabalhou foi muito bom, a equipe foi preparada e estruturada por ele, então é só a gratidão mesmo. E eu acho que é isso, quando a gente tem uma equipe muito boa, né, atuando, a gente só tem que direcionar, né, com clareza, com transparência, dando o nosso melhor. Aí, esta é Luciana Fátima de Souza. Da minha parte, pelo menos, o desejo, as expectativas são ótimas e o desejo de que ela tenha muito sucesso. A observação, se é que tem alguma, é de qual condição, qual autonomia e condição ela terá para o trabalho, porque a gente sabe que uma pessoa, por mais bem intencionada que esteja, também é dependente que essa boa intenção se repita no núcleo ali do Poder Público Municipal, do Executivo Municipal. Feito isso, não quer olhar para retrovisor. A Luciana Fátima, né, diz o seguinte: olha, eu não tenho nada que desabone secretário que por aqui passaram, respeito a todos, o negócio é olhar para frente, é mais para-brisa e menos retrovisor. Tá certo, Josias? Adorei as palavras dela, é por aí mesmo. Passado é passado, o que foi feito de errado não vai consertar o futuro, entendeu? Temos que olhar para frente, eu sempre coloco, a Alta Floresta precisa se preparar para o futuro e parar com essa coisa de briguinhas, de farpas, entre os membros da saúde que deveriam resolver os problemas, eles criam problemas. Eu não entendo, não entendo. Nós não temos problemas,
Nós temos muitos problemas. Então não dá para ficar aí jogando a culpa no Cicrano, no Beltrano, apontando para um para outro. Eu torço muito para a secretária Luciana. Eu sei que o desafio dela vai ser enorme, já está sendo, e ela vai pegar uma pedreira, um grande abacaxi para descascar, isso com certeza. E a saúde é aquela questão que eu coloquei antes, né? Quem chega procurando socorro em questão de saúde não tem tempo. E também não tem paciência. Aí entra outra questão, Oliveira, que eu já havia colocado. Precisa assistir ao pessoal da saúde, né, os servidores da saúde, assisti-los, colocando para eles amparo psicológico, treinamentos, você entendeu? Porque esse pessoal já sofrem, naturalmente eles sofrem na pele no dia a dia, né? Saímos de uma pandemia, estamos com a saúde capenga, aí nós temos que resolver esse problema que já vem se arrastando ao longo do tempo. Aí tivemos que esperar essa transição do Robson Quintino como secretário de saúde para encontrar a pessoa correta, a pessoa técnica. Então eu só tenho a torcer. Eu ia fazer a pergunta para você, mas vou até mudar de lado aqui para a gente adiantar nosso lado. Eu vou fazê-la para o Dani Bueno. Nós até cogitamos isso aqui. Talvez uma pessoa que quisesse pegar esse abacaxi, quisesse como condição para isso fazer uma auditoria. E você até brincou no dia, Dani, falando, eu duvido muito é que o executivo vai querer deixar. Desculpe, foi eu que coloquei isso. Foi você que colocou? Foi eu que coloquei. Desculpe, Seria então. necessário uma auditoria na saúde. Tá, tudo bem, vamos lá. Então vou aproveitar aqui. É caçar problema, na sua opinião? Porque você acabou de falar aqui, na contramão disso, você acabou de dizer, olha, eu acho que tá certo, tem que olhar para frente mesmo. Oliveira, uma auditoria é caçar problema? Eu aponto a auditoria como favorável, porque não há como você corrigir um problema se você não sabe o que está acontecendo. E a auditoria é para isso, meu irmão. Seja para qualquer setor, uma empresa séria, entendeu? Uma empresa séria. Mas aí não seria olhar para trás? Aí não seria olhar para o retrovisor? Aí não seria ficar caçando culpados? Olha, pelo tanto de problemas que nós passamos aí, eu não vejo outra saída não. Infelizmente não. Dani Bueno, considerando tudo isso, sua opinião? No dia, da forma como o Josias colocou, ela, na condição de nova secretária, se ela implantasse uma auditoria, não ia durar nem 48 horas no cargo, né? Porque é como se ela fosse pedir o sigilo bancário do próprio patrão dela, numa empresa privada. Mas aí a questão toda é a seguinte, é a pessoa certa, é uma pessoa que, conforme o Josias falou, nós tivemos aí que aguentar os 90, 100 dias aí do secretário interino. Foi fácil não, hein? Mas foi por conta e risco dele. Quem decidiu, quem tirou do cargo, sem ter outro nome disponível, que pudesse substituir à altura o Marcelo Alessio, foi ele. Foi ele e o senhor prefeito que tomaram essa decisão. Sabe-se lá por quê, porque até hoje nem mesmo o ex-secretário Marcelo entende os porquês dessa decisão e causou todo esse prejuízo. Então, a Luciana, como já tem uma larga experiência em gestão de hospitais, como já dissemos, em Peixoto, Matupá, ela foi a gestora do hospital municipal por lá, ela vai ter, sim, toda a expertise necessária para atender os requisitos da criação do novo hospital municipal, né, da implantação, assim como ela já faz na UPA ali, e tem havido, desde o dia da sua entrada, boas referências, elogios, tal, apesar do que a demanda, por ser grande, não é o mais experiente também vai sofrer aí com relação. Agora, só esperamos que ela, esperamos não, eu tenho a certeza que ela vai ter a competência de abrir os e-mails para não ficar perdendo aí milhões de reais para a saúde do município, como aconteceu na passagem aí do ex-secretário interino e vice-prefeito aí, o nosso ex-trifásico. Pois bem, dito isso, importante dizer que nós estamos sem ocupação do cargo de superintendente, que foi exatamente o imbróglio, né? A superintendente deixou o cargo e não tinha ninguém ali, ela era a única que detinha a senha do e-mail, que acabou culminando naquela perda temporária de recursos. Se não perdeu-se o dinheiro, que isso ainda o tempo haverá de responder, mas perdeu-se o tempo, e se tempo é dinheiro, principalmente em questão monetária, né, onde a gente tem várias observações a fazer, juros que aumentam de produtos, de insumos na área da saúde, tudo isso precisa ser levado em consideração. Eu quero dividir a tela agora entre nós
E o nosso convidado de hoje, que é ninguém mais, ninguém menos que o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, a CDL, Alex Fabiano Cavalheiro, que está conosco ao vivo, e para a gente continuar falando de saúde, porque entre os abacaxis que a dona Luciana, nova secretária, terá que descascar, mais uma foi descoberta e a gente mostrou aqui. Eu até peço, Rian, se possível for, colocar aquela imagem da fiscalização feita por 3 vereadores à Casa de Apoio em Cuiabá, onde a gente mostrou a precariedade da ocasião, né, dessa estrutura que atende quem está em processo de TFD, o tratamento fora de domicílio. Para quem vai a Cuiabá de ônibus ou na van do município de Alta Floresta buscar esses tratamentos e chega lá precisa de um leito de retaguarda para ser acolhido. É acolhido na Casa de Apoio de Alta Floresta que funciona em Cuiabá. Os vereadores, e não somente eles, a gente também já tinha mostrado algumas situações, mas eles, revestidos da autoridade enquanto legisladores, tiveram livre acesso e registraram essas cenas que a gente está vendo aí. São cenas deploráveis, colchões velhos, estrutura deficitária, chuveiro quebrado, forro desabando, terreno irregular na entrada, onde dá acesso inclusive a banheiro. Vale lembrar que entre os pacientes nós temos pessoas com dificuldades de mobilidade, até muitos até buscando tratamento exatamente nesse sentido. E temos idosos, né, que têm naturalmente uma situação mais debilitada a ser observada. E as imagens, elas falam por si. Elas falam por si, né? Dispensam qualquer comentário aqui da nossa parte. A Casa de Apoio continua sendo essa. Tem a imagem aí, Rian? Tá, eu até enviei agora há pouco de novo, não sei se conseguiram facilitar aí para você esse processo, para a gente agilizar o passo aqui, porque o tempo, meu filho, não espera. Esse aqui é o nosso problema. Faltam 12 minutinhos para as 13 horas e a gente precisa iniciar a entrevista com o presidente da CDL, que está ao vivo. Enquanto a nossa produção procura essas imagens para a gente contextualizar para você, vou dar as boas-vindas e dizer o nosso muito obrigado pelo aceite ao nosso convite. Alex, é uma honra recebê-lo, querido. Boa tarde, Oliveira, Josias, Dani. Obrigado pelo convite, né? Quero agradecer só por participar dessa bancada aqui. E parabenizar também, né, pelo programa, Oliveira. Além do fato, eu sou um ouvinte e um telespectador assíduo do programa, porque realmente traz os problemas da nossa sociedade. E toda a sociedade tem os seus problemas. Nós temos alguns a mais. Mas é um programa bem parcial, que não está, né, aqui para criticar, somente criticar por criticar, mas assim, apresentar soluções. E eu vejo que teve vários sucessos nesses apontamentos de problemas que foram, pelo menos, ser buscado uma resolução, né? Então, parabéns mais uma vez aí pelo programa e fico muito feliz por participar aqui hoje. Prazer é todo nosso. Nós também ficamos felizes porque é a oportunidade da gente trazer uma ideia que as entidades estão na pretensão de suprir uma carência que é uma responsabilidade do município, que está deixando de ser feita pelo município, que é socorrer esta casa de apoio. Antes de mais nada, eu gostaria de mostrar as imagens, Ian, para a gente poder partir do princípio do seguinte: essa é a situação e essa é a casa de apoio. Esse é o estado que se encontra a casa de apoio, que foi flagrada a casa de apoio pelos 3 parlamentares, endossando aquilo que já se tinha por alguns indícios demonstrados anteriormente em reportagens anteriores, já citados aqui pelo Dani Bueno nessa bancada, numa pauta de sua autoria por ocasião. Aí os vereadores foram lá e confirmam não só isso, como traz uma série de outras precariedades na casa que deveria ser sinônimo de acolhimento, de conforto para quem já está abalado emocionalmente na busca de um tratamento. Um espaço que deveria ser referência para a saúde não poderia ter desafios que coloquem em risco justamente a saúde, como lixo no quintal que acumula água, como piscina a céu aberto praticamente vazia, expondo a riscos de acidentes, uma série de fatores. Nós tivemos um paciente que quebrou o joelho ao descer do pátio da casa de apoio por conta do terreno irregular. Então, são vergonhosas essas imagens, né? E é nesse propósito que caminha agora as entidades tentando suprir isso e não esperar do poder público, que é o que antes deveria ser a sua obrigação. Ou seja,
entidades querem se unir para resolver este problema. A CDL está fazendo a frente nesse aspecto e eu gostaria que você explanasse para a gente qual é a ideia, presidente. Oliveira, bom, antes de falar da ideia, né? Essa ideia está em formatação ainda, porque essa ideia a gente tem que dar os méritos pro merecedor. Essa ideia partiu do presidente do Conselho de Saúde, que é um representante da CDL. E ele ficou muito comovido, sabe? Ficou muito comovido com a situação. A princípio, a gente quis fazer algo muito rápido, assim, para tentar solucionar pelo menos os... Porque você não vai conseguir chegar lá e transformar toda uma casa dessas do dia para a noite. Isso aí precisa de tempo e muito dinheiro, né? Mas a gente viu que dava para fazer algo rápido. Por exemplo, você vê que tem chuveiros estragados, você vê aquela incineração que era para ter sido feita, que pode fazer um contágio grande para outras pessoas, né? Então, ou algumas coisas que poderiam ser feito mais rápido. Mas antes de falar isso, eu sempre falo para os meus amigos que você não precisa ser 100% meu amigo. Você tem que ser só 80%. 20% não é meu inimigo, mas um crítico. Porque quando você se cerca de elogios e falando que você é o melhor, você faz bem feito, você nunca erra, você é o mais bonito, você é perfeito, as coisas são todas boas, você acaba ficando dentro de uma bolha. E essa bolha é terrivelmente perigosa. Porque você chega ao ponto de não enxergar mais, você não consegue mais ver a realidade ao seu redor. E eu vejo, assim, a população de Alta Floresta que acaba aclamando, mas aclamando mesmo e não está sendo ouvida em vários setores. Saúde, a questão das águas. Saneamento, né? Nós temos problemas energéticos. Energia. Tem coisas que são mais difíceis de resolver, a questão das águas são difíceis, mas pelo menos quem pertence para o município de Alta Floresta tem que ter um posicionamento a favor da população e não contra, e não a favor das grandes empresas. Eu entendo a Águas de Alta Floresta, ela é uma empresa privada e ela quer lucro. Lucro, Dani. Mas não às custas do sacrifício e o mal-estar da população de Alta Floresta, né? E quando eu vejo uma casa de apoio nesse estado, eu vejo que as pessoas se perderam completamente em elogios, porque elas perderam o senso de humanização, sabe? A coisa mais bonita que existe numa pessoa é ela conseguir se colocar no lugar da outra. Por vários fatores. Muitas vezes você não sabe por que uma pessoa está nervosa, mas você não sabe os problemas dela. Então, se você se colocar lá no lugar do outro, muitas vezes você vai descobrir. Ou você não conseguir sentir o quanto essas pessoas hoje que dependem de uma casa de apoio, que já estão com o seu psicológico abalado, sabe? Porque você está saindo da sua residência, saindo de Alta Floresta, se afastando da sua família. Por mais simples que seja o seu lar, você tem um conforto. É a sua cama, é a sua TV, é o seu sofá, é a sua cozinha, é a sua geladeira. Você vai para um lugar e chega lá, você é simplesmente largado, né? Abandonado. E são coisas, Oliveira, que gestão, qualquer empreendedor que tem um senso de gestão, se resolve muito rápido. Você não tem como deixar uma pessoa de idade, às vezes, que está lá já por uma pneumonia, tomar um banho frio, sabe? Então, um chuveiro não é uma coisa de um bicho de 7 cabeças. Você fazer uma incineração de colchões já danificados, que podem transmitir alguma bactéria, alguma coisa, para uma outra pessoa que já está com um problema de saúde, é muito fácil. Então, assim, a gente ficou muito comovido, sabe? Principalmente o presidente do Conselho de Saúde ficou muito comovido com isso tudo. Ele me procurou, falou, Alex, vamos ajudar pelo menos o básico, vamos fazer alguma coisa? Eu falei, vamos. Mas primeiro, liga e veja como a gente consegue ajudar. Para você entender, ô Josias, o quanto às vezes as pessoas se isolam da realidade, que o presidente ligou e pediu, olha, o que a gente pode ajudar na casa de apoio? O mais urgente,
Ela falou, olha, vocês têm que falar com a secretária de saúde, porque nós não podemos passar nada do que está aqui. Então surgiu essa ideia, né, de a gente... E também vou pedir uma força para a TV Nativa, para a gente divulgar isso. Com certeza. Né? Fazer uma forma, elaborar essa ideia. Já começamos, já estamos prontos. Alta Floresta foi sempre uma cidade muito solidária. Nós temos o leilão do Hospital do Câncer de Barretos, Hospital do Câncer de Cuiabá, a Rotary, Lions, todos fazem excelentes trabalhos para ajudar a comunidade, né? E eu acredito, assim, que não sei nem de que forma, mas a ideia, ela começa sempre de uma forma, sempre do início. Não sei como nós faremos, mas eu acho que a princípio é uma reunião com a secretária e ver o que a gente pode juntar as entidades, juntar o comércio e o agricultor e todas as pessoas que quiserem colaborar com um pouco, mas que a gente consiga pelo menos dar o básico do básico de conforto para essa casa de apoio, troca chuveiro, incinera, ajeita isso, troca um colchão rasgado, cobre aquela piscina, né? Até o poder público tomar uma ação em definitivo e tirar aquelas pessoas daquele ambiente, que aquilo não é um Desumano, ambiente né? já, sabe? Desumano. Quando você olha um hospital regional que foi construído em Alta Floresta, magnífico a estrutura daquele hospital, o que tem de moderno está naquele hospital, e aí você olha uma casa de apoio, onde uma pessoa debilitada, psicologicamente abalada, ela chega lá e se depara com uma estrutura caindo, forro caindo. Você sabe, Oliveira, que toda a recuperação das pessoas, ela passa pela própria vontade, pelo próprio bem-estar, pela própria segurança, pelo próprio querer de melhorar, né? Isso ajuda, não que seja o único caminho. Claro que o tratamento é sempre essencial, né? A ciência está aí para isso. Mas ajuda a pessoa a ter o psicológico um bom astral. Agora, como que você chega numa casa de apoio dessas? Que astral que você vai ter? Os vereadores foram lá, saíram de lá abalados psicologicamente, porque eu falei com eles, sabe, abalado psicologicamente. Então imagina a pessoa que está lá. Então acho que esse descaso, você não adianta falar da boca para fora. Você não adianta fazer um doutorado falando que você tem que começar de baixo, que tem que ir ampliando as coisas e atendendo e ser o mais humano possível, mas quando na prática você deixa a desumanização tomar conta, né? E eu espero, sim, muito que isso se resolva, que ache uma casa de apoio, que alugue uma casa de apoio, que proporcione uma qualidade para essas pessoas que vão buscar essa saúde. Eu acho que isso o gestor, ele está para isso. Ele entrou, se candidatou para isso, para proteger a população da cidade. Então, ele precisa fazer isso. E a gente, como entidade, né, vai fazer transmitir uma arrecadação, falar com a secretária de saúde, a gente sabe, desejo toda a sorte para ela, do mundo, uma profissional já gabaritada, e o que a gente puder transmitir de valores e que ajude a casa de apoio a pelo menos dar um pouco de dignidade para as pessoas que estão ali, a gente vai ficar muito feliz. Olha, eu queria fazer só algumas pontuações, que a gente tem aquela máxima, né, de antes feito que perfeito, né, nenhuma caminhada avança sem o primeiro passo. Esse ditado sempre é muito bonito, mas como bem disse o presidente Alex, ele só funciona se a pessoa estiver realmente comprometida, depois de dar o primeiro passo, dar o restante. Né? Depois de você fazer precariamente, você fazer um aprimoramento rápido e fazer com que as coisas avancem. Senão esses ditados não valem de absolutamente nada. A gente precisa lembrar disso, né? Sobre a questão de tudo que foi dito aí, da iniciativa, eu quero a sua análise, Dani Bueno. Antes de mais nada, só para uma reparação de conteúdo e tudo, precisamos fazer justiça com relação às últimas, atualizar assim, com relação às últimas informações sobre a casa.
foram enviadas há pouco mais de 2 dias, logo após todas as denúncias dos vereadores ganharem repercussão nas redes sociais e depois aqui conosco no programa, onde finalmente, né, encaminharam. Houve sim a incineração dos colchões, foram enviadas imagens para nós. Eu não sei se tem condições do André, tá no grupo lá. Foram enviadas imagens da limpeza, houve a limpeza da piscina, houve a limpeza daquela parte da cozinha, onde tinha até aves ali, pombos, né? Mas de uma maneira... paliativa? Não, eu diria que poderia ter sido evitado, né? Que se fosse uma gestão preventiva, que prevesse que algum dia, algum tipo de imagem dessa, né? Porque até então a gente tinha informações de que isso acontecia por lá, mas ninguém tinha... Eu acho que até há alguma proibição de gravar ou comentar o que acontece por lá, e as pessoas têm medo, já estão lá no estado... Não é só o estado psicológico que faz com que elas cheguem lá, não. É o estado financeiro, porque quem tem dinheiro não vai recorrer a uma casa de apoio que é mantida pelo SUS, né? que é mantido pelo município. Deixa eu só, em nome de correção imediata, detalhe, né? Essa imagem que você está vendo não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas eu vou aproveitar para contextualizar, já que a produção colocou ela no ar, para não deixar você perdida aí. Não tem nada a ver. Mas essa casa, ela foi oferecida pelo Estado, Dani Bueno revelou aqui ao vivo para a gente. Isso. Ela foi uma casa que no passado foi casa de apoio, mantida por uma iniciativa tendo em frente o saudoso deputado Romualdo Júnior, outras, na época do Silval Barbosa. Então atendia já com esse propósito de casa de apoio em tempos passados. E ela foi ofertada pelo Estado para o município de Alta Floresta, do tipo, Alta Floresta, nós temos uma estrutura aqui, talvez seja mais condizente para uma cidade que é polo, são mais de 60 leitos, né? Que você 40 leitos. 40 leitos. É uma estrutura maior, já pensada na ocasião. 2 beliches por... Então, pensada mais próxima da realidade de uma casa de apoio, vocês não querem pegar, só que tem um gasto para poder, provavelmente mais excessivo do que para poder fazer uma reforma naquela outra, fazer uma reforma nessa daí. Tá? Então, esta imagem, ela entra nesse contexto, só para a gente também não perder de vista que, Josias, houve uma tentativa do Estado em ofertar uma estrutura maior e deu prioridade para a Alta Floresta, talvez por estarmos aqui numa condição mais logística, né? Então, pensaram nisso e deram preferência para a Alta Floresta. Diante da falta de resposta, eu não sei nem se a gente não já perdeu a oportunidade de abraçar essa causa aí. Tô intrigado. É intrigante, né? Porque... Como é que eu recuso um presente? Um baita de um presente desse para resolver um problema grave. Nós estamos falando aqui de saúde. Não é um assunto comum, não é um assunto qualquer. Eu sempre coloco dessa forma. Aí, quando se tem a condição de resolver o problema, não se resolve. Já está ganhando o espaço. Seria necessário ali uma reforma, lógico, né? Primeiro, nós estamos falando já de uma coisa passada, ultrapassada. Já nem deveríamos estar aceitando algo já ultrapassado. Já deveria ter um projeto e uma casa com estrutura moderna, porque a Alta Floresta é um polo, certo? Agora, com a chegada do hospital aqui... Se levarmos ao pé da letra, não deveríamos nem ter casa de apoio lá, deveríamos ter tratamento aqui. Pois é, exatamente. Já partimos desse princípio, né? Com o hospital regional aqui, equipado, funcionando, né, atendendo essas demandas, lá não seria nem necessário ter casa de apoio. Mas aí fica uma coisa, né? Aqui não termina, o hospital não chega no final. Lá está naquelas condições. E a saúde não espera, as pessoas não esperam, a saúde não espera, ninguém sabe que hora que vai ficar doente. Então é aquela velha máxima, né? Prevenir melhor que remediar. Sempre. O que eu vejo é que se fazem muito rodeios, se fazem muitas falácias, promovem muitas falácias e não chega a um denominador. É isso que me intriga, sabe? Teria disposição também, o presidente Alex, dessa mesma frente que teve essa iniciativa, caso houvesse ainda e estivesse ainda em tempo de acolher essa sugestão do Estado, essa outra casa, e a ideia, pelo menos do município, houvesse uma pretensão de reformar aquela ali, essa mesma ideia, ela também está aberta para poder abraçar esse desafio que me parece ser um pouco maior?
Olha, Oliveira, até para... Eu acho que algumas coisas que já foram solucionadas aí, que o Dani acabou falando, eu acho que foi o papel dos vereadores foi importante, o papel da imprensa em cobrar foi importante, e isso fica muito claro que Alta Floresta apaga fogo. Tudo é apagando fogo. Então, quando você conduz... A Alta Floresta, ela não é nada mais, nada menos, é a Prefeitura Municipal, que uma grande empresa, talvez a maior empresa que nós temos no nosso município. E quando você, como o Dani falou anteriormente, quando você não tem previsibilidade nos problemas que podem acontecer, você fica assim, apagando fogo, sendo cobrado, e tendo aquela informação, às vezes até através do legislativo, da própria imprensa, para tomar uma ação. Isso é um desgaste muito grande para quem faz a administração pública. Quanto a essa nova casa, eu não sabia dessa oferta, também não posso nem falar uma afirmação dessas, porque não sei a estrutura dessa casa, não conheço. Não sei se está com ainda disponível, né? Porque isso precisaria realmente, como o Josias falou aí, uma análise da casa. Parece ser uma casa grande, são 40 leitos, um ambiente muito bonito em volta, você vê que é coberto por árvores e gramados e tal. Então, acredito que seria até uma boa opção, mas você só pode fazer isso aí se você tiver uma análise prévia, né? Porque senão, muitas vezes a gente acaba cometendo o mesmo erro que as pessoas cometem, né? Dando um passo maior do que a perna ou colocando uma opinião e depois chega lá você vê que é totalmente diferente. Saberia dizer, Dani Bueno, se essa estrutura se a oferta do Estado ainda está válida? Até onde tem informação, não foi ainda repassado para nenhum outro município. Mas se não correr, vai ser repassado automaticamente por desistência. Agora a grande questão é a seguinte: para que seja reinstalada ali a casa de apoio, há que se ter um investimento de reforma, que custaria em torno de 3 milhões. Tá? Nosso grande questionamento aqui foi que a prefeitura gasta tanto dinheiro em festas, certo? Praticamente mais do que esse valor, e poderia ser aplicado nesse sentido. Tá? Agora, com relação ao CDL entrar com qualquer tipo de doação, para efeito de funcionamento disso, vocês precisariam estabelecer com a prefeitura um termo de doação para que não se enquadre na questão do clientelismo, né? Quando alguma empresa ou alguma entidade começa a repassar recursos ou ajudar, por exemplo, a construir uma calçada e tudo mais. Mas não é difícil de conseguir, vai depender da boa vontade do município. E principalmente, se nós já temos aqui tantas entidades que se importam, porque esse recurso teria que vir do município, não há como, né, exigir que a própria cidade banque 3 milhões para uma reforma. Então, fica um paradoxo. A prefeitura vai investir lá, vai adquirir uma casa de apoio com maior condições de atendimento, com maior qualidade para o município, investir 3 milhões, ou porque se for, ao se pedir que os empresários, o CDL, ajudem na reforma da atual casa de apoio, e depois a prefeitura decide pegar, vai ser um dinheiro perdido. Então tem que haver assim, os parâmetros bem definidos, né, para que... eu não sei como é que foi a conversa com a secretária, mas até onde eu sei, em termos de doação para o município, tem que ter esses termos. É bem simples de explicar. Vamos supor que na frente da minha calçada está tudo esburacado e tal, e eu chego na prefeitura e falo, olha, eu dou o cimento, eu dou o concreto e vocês entram com a mão de obra. Ou então se tem o pessoal do caminhão do lixo que às vezes passa todo dia na frente da minha casa e eu quero contribuir com umas marmitas. Para eu ceder, para eu doar essas marmitas para os servidores, eu proceder o cimento, eu tenho que ir até a prefeitura e fazer um termo de doação. Porque qualquer um outro vizinho seu, concorrente, que vê uma ação desse, ele pode te denunciar por clientelismo, que seria aquela relação
inapropriada entre o poder público e uma entidade, uma empresa. Então é por aí, eu só estou querendo contribuir aí com toda a movimentação aí, o decorrer do movimento. Na verdade, Dani, né, se você... Até a prefeitura, o poder público, ela não pode fazer uma calçada no setor privado, no recuo de uma empresa, né? Ela é que não pode mesmo. Ela não pode mesmo. Já uma empresa particular, ela pode dar uma ali, porque ela está consertando, geralmente não dá problema, né? Mas ao vice-versa é uma improbabilidade administrativa. Realmente você falou, às vezes se faz um conserto numa casa e se recebe outro. Mas o que não pode acontecer, Dani, é não decidir, não resolver. As pessoas precisam resolver. Ou vai, ou fica, ou melhora um, melhora outro. A questão... Tem muita gente que gosta de eventos festivos, sabe? As pessoas gostam, é natural. Mas, assim, eu acredito que as prioridades sempre são mais importantes. Né? Precisam ser. E quando você está num cargo, seja no poder público ou a própria empresa sua, na sua casa, quando você não pensa primeiro no fator humano, você começa a enviesar o direcionamento que você deveria ir. Então, isso deveria sim ter um diálogo. Eu vejo que o poder público de Alta Floresta, ele tem uma dificuldade muito grande de diálogo. Dialogar com as pessoas, dialogar com a comunidade, em dialogar com as entidades, né? E você, quando você dialoga e você traz as pessoas para perto de você, você consegue agregar muito mais, sabe? Porque várias pessoas pensando é melhor do que uma. A gente, às vezes, está em cada lugar, você vê uma ideia de uma pessoa e fala, cara, como é que eu não pensei nisso? Eu vou umas ideias simples, né? Então, precisa realmente esse diálogo entre o poder público. Afinal de contas, eles são os servidores de Alta Floresta, não é o contrário. Sobre a questão, só para a gente conseguir efetividade aqui na nossa pauta, o presidente, sobre a questão do projeto, né, porque está em fase de formulação, como o senhor bem disse. A ideia parte do Conselho Municipal por meio do seu presidente, da figura do seu presidente, que é, por coincidência, um representante da CDL lá dentro do CMS, o senhor Leandro Soares. Sobre essa ideia, se a gente falar de prazo para conversar com a secretária para resolver essa questão, óbvio que o município precisa planejar essas ações, como nós colocamos aqui anteriormente. Quais são as expectativas? Não, o prazo é o seguinte, nós vamos entrar em contato com a secretária, agendar, na verdade não foi falado com a secretária ainda, né? A gente vai entrar em contato com ela e dela vai surgir a melhor forma que a comunidade, né, e as instituições, junto com os empresários, podem contribuir com a casa de apoio. Pelo que eu percebi, que vocês têm a sede, a vontade nesse momento de colaborar, estão à disposição para o município para poder fazer, estão abertos a essa conversa. E vieram até pedir o nosso apoio aqui para a divulgação. Tá dado, já começamos. Porque aqui. É o seguinte, Oliveira, quando você vê as pessoas passando por aquela situação, não tem como não se comover. Né? Claro. Então, a gente está com boa vontade, mas, claro, a gente precisa também, porque, como o Dani falou anteriormente, aquilo lá pertence ao poder público, o poder público é o mantenedor daquilo lá. Então, se a gente não tiver autorização, uma orientação e o direcionamento, não consegue nada. Lógico. Porque é diferente que você manter uma entidade, por exemplo, o Hospital do Câncer já está aberto a isso. E você coloca o dinheiro, já sabe para onde vai, eles já têm tudo encaminhado. Então, aqui a gente precisa realmente primeiro fazer esse debate, conversar com a secretária, e a partir da conversa com a secretária fazer os direcionamentos corretos. Mas eu acredito que até semana que vem a gente já esteja falando com ela. Ótimo. Josias. O senhor Alex acabou de colocar aí que eu gostaria. Primeiro que ele está completamente correto com a colocação. Não fazer nada de forma impensada. Fazer torto já está sendo feito. Mais torto do que está, acho que impossível. Certo? Se é para resolver o problema, senhor Alex, seria esse o caminho. Chamar a secretária. Secretária, queremos nós, sociedade civil organizada, CDL, Conselho Municipal de Saúde, CONSEG, etc.
nós queremos ajudá-la nesse problema lá com a Casa de Apoio de Cuiabá, certo? A senhora, o que a senhora tem a nos dizer? A partir daí começa, é um pontapé para que não se crie um projeto torto e que morra torto, né? Porque aquilo lá é urgente, né, senhor Alex? Outra coisa, quando o Leandro falou comigo, ele disse, olha, ontem ele me ligou e disse, olha, conversando com o Alex, presidente do CDL, meu colega, meu amigo e fazendo parte lá também do CDL, ele está pronto para abraçar essa causa, para a gente resolver esse problema com a Casa de Apoio. O Conselho Municipal, consegue, enfim, tudo e qualquer entidade que queira se engajar conosco será bem-vinda. Então ele está extremamente preocupado, como foi colocado aqui, ele está empenhado em querer resolver. Isso é muito bom, é maravilhoso. Alguém que já está pronto. A TV Nativa, hoje pela manhã, senhor Alex, conversando com a direção da TV Nativa, Dona Vera, ela chegou, retornou de viagem, eu sentei com ela, conversei com ela prontamente. Ela falou, não, pode ceder o apoio da TV Nativa, que esse é um papel importantíssimo para a comunidade. A TV Nativa é para a comunidade, então nós queremos engajar com essa tarefa, certo? Então, assim, tem tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Basta dar o pontapé inicial da forma correta. E assim, Josias, é assim que a gente se reunir com a secretária, né, e ela dá o direcionamento, porque de fato é eles que têm que dar o direcionamento, né? A gente não tem acesso à Casa de Apoio e, graças a Deus, até hoje não precisou, mas se um dia precisar, é um lugar que todas as pessoas vão ter que recorrer, né? Mesmo com o hospital aqui, Josias, eu vejo que sempre vai existir uma Casa de Apoio em Cuiabá, porque é o grande centro. Sempre vai ter necessidade. É a capital do Mato Grosso. A demanda Grosso, nunca vai ser suprida, e né? tem especialidades que não vão ter aqui, como tratamento de câncer, né? Sim. Pode ser que um dia tenha Alta Floresta, a gente espera que até sim, porque é uma doença que não vai sumir. Infelizmente ela não vai desaparecer, espera a cura que aconteça ainda nesses próximos anos, mas não vai desaparecer. Então, esses recursos de buscar a capital sempre vai existir, como existe em todos os estados, né, praticamente. Salvo algumas cidades que já estão mais desenvolvidas. Mas não é o caso de Alta Floresta ainda hoje. Mas o primeiro passo, eu acredito que é a força de vontade, é a vontade de querer fazer, né? E o segundo passo é buscar o direcionamento e a orientação. E nada melhor, a secretária está nova agora no cargo, né? Imagino que esteja cheia de energia, né? Querendo resolver os problemas. Eu acho que ela vai fazer uma gestão, ela já é uma gestora, fazer essa gestão, essa aprofundação dos problemas, equalizá-los e tocar a saúde aí como a Alta Floresta merece, não, a população de Alta Floresta merece. Eu te peço licença mais uma vez, só para fazer uma colocação. O senhor colocou aí e eu quero repetir. Diálogo, certo? É porque é o que eu venho batendo aqui, falando o tempo todo. Sem diálogo não vai em lugar nenhum. Aqui a cidade é de todos, não é de um dono. Não tem um dono aqui. Eu cheguei em Alta Floresta junto com o Arioso da Riva. Ok, eu também cheguei, mas nem por isso eu sou o dono da cidade. Eu não posso me achar o dono da cidade. A cidade é de quem chega, ela é acolhedora, ela é promissora, ela está abrindo portas para empreender e nós recebemos dia a dia gente novas aqui e essas pessoas adoecem. Então eu não vejo motivo para ficar nessa queda de braço, um querendo pedir força para o outro. O contexto histórico é muito bonito e nós precisamos valorizar nossas memórias, os nossos pioneiros. Claro, o Dani falou algo muito forte aqui ontem, nossos pioneiros estão indo embora e a gente não pode considerar isso meras lembranças que serão apagadas, elas precisam permanecer vivas, com certeza. Mas você falou uma coisa curiosa, porque sempre quando sou indagado nessa questão, né, do pioneirismo, por exemplo, caramba, quando o Arioso chegou aqui, eu não tinha nem nascido, e eu não tenho culpa disso. Eu amo a Alta Floresta do mesmo jeito. Então, essa sua fala foi certinha. A cidade é de todos que queiram ver a cidade bem. Queiram ver a cidade bem. Então, eu acho que é esse o caminho. Já foi até candidato a prefeito. Então, a cidade acolhe a todos. Acolhe muito bem. Ela tem que, dentro de um Estado democrático de direito, acolher a todos e tratar a todos com igualdade, isonomia e urbanidade. Por isso que a gente ama tanto, né? Esse lugarzinho aqui. Agora, eu vou fazer uma observação, antes de abrir espaço para as considerações finais do nosso convidado, no seguinte aspecto.
É muito bacana, parabenizar, viu, presidente? E levo o nosso abraço ao presidente do CMS também, pela ideia e pela disposição de vocês, principalmente pela forma respeitosa que eles estão colocando isso. Porque isso que o senhor está pontuando aqui hoje, olha, a gente precisa dialogar com a secretária, ver dentro do planejamento do município que vai ser feito. Eu acho que isso tem um nome, isso chama-se respeito. E é muito bacana que a gente respeite essa condição de gestão do município. Agora, o município precisa levar as questões municipais mais a sério. A gente não tem como ir na casa de uma família que passa fome, ajudar esta família que passa fome e ver uma pessoa bem de saúde que nada faz, não trabalha e ajuda a comer aquela ajuda que vai chegar. Então, da mesma forma, fica estranho quando você vê alguém fazendo festa ao mesmo tempo em que está lhe devendo algo. Também fica feio. E quando a gente vê o município gastando muito dinheiro com farra, pingue e foguete, a gente precisa lembrar que isso aqui, por exemplo, é a posição número 1 na lista de prioridades. É muito bonito que a sociedade civil organizada se organize. É muito bonito que a Alta Floresta pense. Ela é tão solidária com o Hospital de Mato Grosso, com o Hospital de Barretos. Por que não ser solidária com uma extensão aqui da nossa casa? Mas é muito plausível também que o município repense seus conceitos e escolha melhor as suas prioridades em nome da saúde financeira do município, em nome de que essas cenas não se repitam mais. E que a gente não esteja, como o presidente bem colocou, ficar apagando fogo, né? Principalmente sem necessidade. Presidente, obrigado. Fique à vontade com as suas considerações finais. É sempre um prazer recebê-lo aqui. Ô, Oliveira, obrigado. Obrigado a você, obrigado a Josias, Dani. O prazer é meu vir aqui, né? O prazer é meu vir participar aqui com vocês. Eu sempre aprendo bastante, né? Com pessoas tão experientes no jornalismo. E isso é uma verdade, sabe? A gente tá aqui para aprender. E você aprende com um, aprende com o outro, aprende com várias pessoas. Inclusive ontem, a gente tem, você sabe, a gente tem um podcast do CDL, que é uma forma que a gente já encontrou de fazer uma aproximação da instituição e o associado. E ontem foi o Vinícius, proprietário da Maia, da Eletromaia, e a Melaine, que é a esposa dele e proprietária, filha do Melchior da Pneu Norte. E, Oliveira, o que a gente aprendeu com aqueles duas pessoas jovens, 30 e poucos anos, mas o que você aprendeu com eles, sabe? Você sai dali e fala, hoje eu chamei meu filho cedo e falou, vou levar para a empresa isso aqui, filho. Nós precisamos tratar esse assunto diferente. E quando nós assumimos o CDL em 2024, Oliveira, você sabe que o CDL já existia há muitos anos, as pessoas construíram, então tem vários méritos ali, né? Vários méritos, e não é meritologista, mérito das pessoas que trabalharam pela CDL. Mas a gente queria fazer algo diferente. Algo que, Josias, que tirasse aquela imagem que a CDL servia para fazer consulta SPC Serasa. E é óbvio que esse serviço é fundamental para todo empresário, mas a gente queria levar a instituição numa outra prateleira. Porque amanhã ou depois outro vai assumir e ele precisa manter. E um dos objetivos era fazer com que a CDL ela fosse reconhecida pelo empresário como instituição. E a gente está num caminho, trilhando esse caminho, porque hoje a CDL participa do Conselho de Saúde com a presidente, do Conselho de Segurança com o presidente, do Conselho do Meio Ambiente, do Conselho de Turismo, das bacias hidrográficas, sabe? Várias entidades, assim, conselhos, a CDL tem participado para entender como que o município, né, qual o direcionamento do município e poder opinar. Então, acho que a gente está buscando, trilhando esse caminho. As pessoas hoje, elas enxergam, o comércio enxerga a CDL como representativa. Nós aumentamos em 40% o número de associados, aumentamos significativamente, apesar de usar o mesmo captador de recurso, né, que é o SPC Serasa, aumentamos significativamente esse recurso, porque as pessoas aprenderam a usar dentro de suas empresas. É uma ferramenta importante, né, para fazer uma análise de crédito. Então, fico feliz, sabe,
de poder fazer parte da história do município de Alta Floresta. Estou aqui há 18 anos, sabe? Também, quando começou a Alta Floresta, é recém-nascido, ou não. Ah, vocês não vão ficar sabendo. Vocês estão se achando muito jovem. Oliveira, menininho, o senhor veio com essa... Não, aí não, né? E aí, vamos falar hoje, sério. Alta Floresta, a instituição está fortalecida, graças ao trabalho de toda a diretoria e os colaboradores. Quebrar o gelo um pouco aqui. E pode contar com a instituição CDL. Hoje tem uma reunião da CODAN. CODAN faz uma reunião hoje lá, nas dependências CDL. CDL, ele é o que dá essa estrutura para o CODAN, né, com o desenvolvimento da Amazônia. Inclusive, Oliveira, é para tratar sobre as águas, né, a questão das águas de Alta Floresta, apesar do recuo que teve, né, e esse aqui é o bacana. Quando uma entidade, ela começa a mostrar um serviço, todas as outras começam também. CODAN, Laios, Rota, contagia. Então hoje nós temos várias e várias entidades dispostas a colaborar com o município, a colaborar. Então essa é uma grande felicidade. E obrigado mais uma vez. Motivação, né? Motivação total. A honra foi toda nossa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos da CDL também. Obrigado. Por falar em águas, essa seria uma pauta aqui no nosso programa hoje. Pena que não dá mais tempo de nada. Nós falaríamos do recuo da companhia que cancelou o aumento da tarifa, pelo menos por hora, né? E falaríamos também de outros assuntos. Vai ficar tudo para amanhã, porque por hoje é o que temos, Josias Gomes. Até lá. Rapaz, o programa tá curto, né? Tá curto. Lá no sul eles dizem assim, curto que nem coice de porco. Mas olha, o bacana é isso, né? Abrir espaço e debater o assunto na raiz e de forma clara, objetivo, que é esse o objetivo do Além do Fato. E obrigado, tá, seu Alex, mais uma vez. A você de casa, um grande abraço. E a gente espera vocês aqui amanhã. Até amanhã. Dani Bueno, te esperamos também. E eu desejo toda a sorte do mundo aí, o CDL, todas essas entidades aí, infelizmente vão encarar um paradoxo aí, né? Um jogo de interesses ou de egos aí que podem até não frutificar, porque por um lado a gente sabe que todo e qualquer movimento de qualquer entidade que tenta se levantar, às vezes são cortadas as asinhas aí, porque a atual administração caracteriza tudo como politicagem. Tomara que não haja esse posicionamento. Amém. Certo? Principalmente porque é em prol de coisas que eles deveriam ter feito e não fizeram. Então, se não tem condições de fazer, que assuma aí as responsabilidades e deixe os outros fazer, ou que pelo menos cumpram. Um beijo no coração da nossa audiência maravilhosa e até amanhã. Por hoje é só. Continue na melhor, continue na Record. Lembrando que Guilherme Paes chega mais cedo hoje. Às 4h15 da tarde começa o Cidade Alerta Alta Floresta em razão do Brasileirão. E a gente te espera amanhã. Tchau, tchau.